alunos do quarto ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos novamente com mais uma aula de matemática da semana. Vamos lá? Procure um lugarzinho bem tranquilo, pegue sua apostila, o seu material, higieniza suas mãos e vamos lá. Olha só, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os polígonos, tá? Nessa atividade número 1, fala assim, ó. Observe o desenho de uma casa. Identifique algumas figuras geométricas. Então, aqui já estão selecionadas algumas figuras. Vocês reconhecem essas figuras? Então, vocês vão colocar aqui nessas linhas o nome dessas figuras que vocês reconheceram, tá? Então, aqui tá bem fácil, já está selecionado, é só vocês colocarem ali o nome dessas figuras, tá? Logo abaixo tem um menininho que está explicando assim. Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um triângulo, né? Um retângulo e fala assim, ó, que elas são figuras fechadas e são formadas por segmentos de retas. Então, o retângulo ele é seguido por 4 retas e são fechadas, ó. Olha só o cantinho dessas figuras, tá? Tem 4 cantinhos, então elas são fechadas. No triângulo também, tá? Agora fala assim aqui embaixo. O triângulo e o retângulo são chamados de polígonos, tá? E logo aqui tem um círculo. O círculo, apesar de ser uma figura plana, ele não é um polígono, porque ele não possui segmentos de retas, ele possui linhas curvas, tá? Então, mais abaixo também fala assim, os polígonos recebem nomes especiais de acordo com o número de lados, observe. Então, relembrando lá que nós já estudamos, né? Lá atrás sobre algumas figuras, né? Então, aqui para vocês relembrarem, olha só. Aqui possui o número de lados nessa tabela, né? E o nome do polígono. Por exemplo, a figura que tem 3 lados, ela se chama triângulo, tá? Aqui o nome do polígono, triângulo. Depois nós temos o quadrilátero, que possui 4 lados. Temos o pentágono, que possui 5 lados. E o hexágono, que possui 6 lados, tá? Então, prestem bem atenção ali que está em vermelho, que serve para vocês lembrarem da quantidade de lados. O tri, né, que é 3 lados. O quá, 4 lados. O penta, 5 lados. E o hexa, 6 lados, tá? Tá bem explicadinho ali. Na número 3, que nome recebe cada polígono abaixo? Então, o que vocês precisarão fazer? Contar cada segmento de reta de cada figura. Por exemplo, essa primeira figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 retas. Então, essa figura tem 6 lados. E como que chama a figura que possui 6 lados? Olha aqui nessa tabelinha aqui em cima, ó. Que vocês já vão saber e é para escrever aqui nessa linha. Essa outra figura é um triângulo. Vocês vão contar quantos lados tem e vão escrever embaixo também nessa linha. Essa outra figura aqui também, contem quantos lados tem. E essa aqui também. Então, qualquer dúvida, tem essa tabelinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo. Então, essas figuras são relacionadas a esses exemplos aqui, tá? Então, seguindo aqui, na próxima atividade. Olha só, tá falando assim, fique ligado. Qualquer figura plana fechada que possui uma linha curva, ela não é um polígono. Por exemplo, aqui ao lado tem uma lágrima, ela possui linha curva, então ela não é um polígono.
Então, prestem bem atenção. Elementos de um polígono. Em um polígono, o encontro de dois lados é chamado de vértice. Observe. Olha só, cada linha dessa, ela é chamada de lado, e cada cantinho dessas figuras se chama vértice, tá? Que é o ponto que liga cada segmento de reta. Então, podemos concluir que esse quadrado, ele possui 1, 2, 3, 4 vértices, tá? E quantos lados? Possui 1, 2, 3, 4 lados também. Então, vamos aqui na número 2, aqui ao lado. Aqui agora. Verifique quantos lados e quantos vértices possui cada polígono e complete a tabela. Olha só, nessa tabelinha nós temos alguns polígonos e o que se pede? O número de lados e o número de vértices, tá? Então, aqui no triângulo, vocês vão colocar ali quantos lados tem o triângulo. Então, vocês vão colocar quantas retas ele tem, olha só. 1, 2, 3. Aí, ao lado, coloca o número 3. Números de vértices é esses pontinhos aqui que ligam essas retas. Então, essa figura tem 1, 2, 3 vértices. Vou colocar aqui também o número 3. Nas outras é a mesma coisa. Vão contar a quantidade de lados e depois, ao lado, né, os cantinhos, os pontos que ligam essas retas, tá? Na próxima, está escrito assim: desenhe na malha quadriculada. Letra A, um polígono com 4 lados. Então, essa malha quadriculada precisa caber os 3 polígonos que está pedindo aqui, tá? Então, ao lado também eu coloco uma imagem da professora desenhando um polígono lá na malha quadriculada para vocês, tá? Ali eu faço um bem grande, que é para vocês terem uma noção, né? Que dá para desenhar ali tranquilamente, tá? Só que aqui vocês vão ter que colocar 3 nessa que foi na apostila de vocês, tá? Então, na letra B, um polígono com 6 lados e C, um polígono com 3 lados. Ah, mas está com dúvida? Pode pesquisar e, conforme o exemplo que vocês pesquisarem, coloquem aí nessa malha quadriculada, tá certo? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, como vocês já sabem, e vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos ler um texto que ele está escrito em forma de cordel, ou seja, em versos, né? O cordel, como eu já disse em uma leitura anterior, ele vem do Nordeste, né? E ele é o texto em versos de cultura popular. E ele traz esses desenhos aqui, ó, que são xilogravuras, que é o nome desse tipo de desenho. Então vamos ler. O título deste texto é O Vendedor de Ovos. Um homem vendia ovos numa feira da usina. Numa época de São João, uma senhora granfina lhe encomendou ovos grandes que não tivessem ruína. Ele carregou a égua com 2 pares de caixão e os ovos da mulher colocou no caldeirão e amontou-se na égua, levando o mesmo na mão. Ao passar na linha férrea, o maquinista lhe avistou. Montado no meio da carga, o maquinista apitou, e com o apito da máquina, a égua se assustou. E na corda do apito, o maquinista pendurou-se. Com o apito estridente, a égua mais espantou-se, e o caldeirão com os ovos da mulher logo quebrou-se. Agora vamos lá para cima. O homem pulou da carga,
Logo a cangalha virou, e as 4 caixas de ovos de serra abaixo embalou. A égua vidrou os olhos, e no momento endoidou. Correu da estrada afora, com o pescoço levantado. O homem foi pegar ela, caiu dentro de um valado. A estrada virou lama, fedendo a ovo quebrado. Voltou o pobre para casa, com a roupa toda molhada, as caixas fedendo a ovos e a cangalha quebrada. E a égua findou a vida, para sempre espantada. Aqui, o nome do autor deste cordel, que é José Francisco Borges. E aqui temos uma legenda de palavras que talvez vocês não saibam o significado. Então aqui, ruína, trincado com rachadura. Amontou-se, montou-se, subiu. Estridente, som agudo, fino. Embolou, rolou. Valado, buraco feito na terra. Então, aqui está contando a história, né? De um homem que ele foi com os ovos e acabou tendo que um acidente, né, no meio do caminho que quebrou tudo. Número 1. Releia a segunda estrofe do cordel. Aqui está transcrito. Ele carregou a égua com 2 pares de caixão e os ovos da mulher colocou no caldeirão e amontou-se na égua, levando o mesmo na mão. A palavra destacada se refere ao quê? A palavra destacada é a palavra mesmo. Mesmo é o quê? O caixão, o caldeirão ou a mão? Vamos lá então? Ele carregou a égua com 2 pares de caixão e os ovos da mulher colocou no caldeirão. Amontou-se na égua, levando o mesmo na mão. O que ele estava levando na mão? Isso que eu quero saber. Se é o caixão, o caldeirão ou a mão. Marca um X aqui na alternativa correta. O texto O Vendedor de Ovos é um cordel. Este texto narra em versos um acontecimento ou enumera características de um povo nordestino. Percebam bem ali a forma com que ele é escrito e marquem a alternativa correta. A número 3, assinale a alternativa correta de quantos versos possui cada estrofe deste cordel. 4 versos, 6 versos, 8 versos ou 5 versos? Vocês já estudaram poemas, né? Então vai ficar fácil para vocês responderem. Lembrem-se que versos é cada linha. Cada linha é um verso no poema ou no cordel. E cada estrofe é o conjunto de versos. Então, cada um desses um verso. E a estrofe é o conjunto, todos eles juntos. Aqui, que daí dá um espaço, uma estrofe. E assim por diante. Então, ali vocês vão responder quantos versos. Número 4. Leia os versos abaixo. A égua vidrou os olhos e no momento endoidou. O que significam as expressões vidrou os olhos e endoidou? Que ela assustou-se e ficou agitada? Ou transformou-se em vidro e ficou maluca? O que vocês acham que significa dizer que no momento, ela vidrou os olhos? Vocês acham que transformou em vidro? Ou que ela ficou assustada? Marquem aqui um X na alternativa que faz mais sentido. Número 5. Releia esta outra estrofe. Ao passar na linha férrea, o maquinista lhe avistou. Montado no meio da carga, o maquinista apitou. Com o apito da máquina, a égua se assustou. As palavras destacadas expressam uma ação que vai acontecer ou que já aconteceu. Em que tempo verbal elas estão conjugadas? Então aqui, avistou, apitou e assustou. Esses três verbos,
eles estão no passado, que já aconteceu, no presente, que está acontecendo, ou no futuro, que ainda vai acontecer. Então, pensem bem e escrevam aqui. Se já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. E qual o tempo verbal? Tempo verbal é passado, presente e futuro, tá bom? Agora, número 6. Neste cordel, o homem tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Maquinista, comprador, vendedor ou montador? Releiam e marquem a alternativa. Número 7. No cordel acima, havia um maquinista. Qual meio de transporte ele guiava? Um avião, uma carroça, um trem ou um caminhão? Marquem o X também na alternativa correta. Agora aqui a questão de reposição. Leia com atenção para depois responder. Um homem vendia ovos numa feira da usina. Numa época de São João, uma senhora granfina lhe encomendou ovos grandes que não tivessem ruína. Qual o significado da palavra ruína? Enrolado com jornal? Quebrado com listras? Manchado com bolinhas? Ou trincado com rachadura? Lembrem-se que lá embaixo do textinho tem uma legenda, né? Falando o que significa cada uma daquelas palavras. Então, marque lá um X no que significa que os ovos não tivessem ruína. Marca um X aqui em uma dessas 4 alternativas. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo de estudos para sua professora. Um beijo e tchau, tchau.